Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu e nós estamos conversando com o nosso irmão Vitor Petrazini, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, que compartilhava conosco um pouquinho da sua experiência, né? Como ele chegou até o Senhor. Foi apenas um convite, né, do irmão, mas ele já estava nessa busca há muito tempo, querendo encontrar o Senhor, mas o Senhor chamou, né? Porque diz na palavra que não somos nós que vamos até Cristo, mas Ele, com o seu olhar amoroso, né, bondoso e misericordioso, vai lá e nos pinça, né, e nos oportuniza a estarmos junto dele, fazendo parte deste reino. E eu quero saber agora como as tuas experiências de hoje, né, o que o Senhor tem trabalhado na tua vida e o que o Senhor tem feito nesse período assim que você já tem recebido a palavra do reino, né, já está há 1 ano na igreja, as coisas que o Senhor já foi trabalhando no teu coração. É assim, eu acho que o primeiro entendimento que eu tive e que eu estou buscando, que é as primícias para Deus. Na primeira hora da manhã, tenho assim, a partir do momento que eu comecei a entender, comecei a acordar na madrugada, a orar, né, lendo a palavra, às vezes até não sabendo muito como orar, mas lendo a palavra e Deus vai conduzindo, né? Depois os grupos familiares também, que eu tenho, na medida do possível, eu participo, né, na casa dos irmãos. E depois agora sim também participando do Ministério de Louvor, né, como levita. Então, fazendo uma força aí, mas tá indo, aos poucos está esperando aí que também o Espírito Santo quebre mais, né? Foram os irmãos que descobriram que o irmão tocava e foram chamando? Como é que foi? Foi. Os irmãos ouviram e daí começaram. Daí me colocaram aqui numa saia justa aqui no culto, onde me chamaram para louvar. Mas eu vejo que é dessa forma mesmo que Deus vai nos esvaziando. Perdendo a timidez, sabendo daí que a gente é um nada mesmo, né? Eu acho que é por aí. E claro, tenho, assim, os irmãos também chamam, que nem fui no presídio ali 2 vezes, num centro de recuperação também. E lá também a gente tem muito aprendizado, assim, na palavra e também outras experiências, né, diferente do que só estar aqui na igreja, né? Ouvir só a palavra é bom aqui e a gente vê que tem tanto engano, mesmo nesses lugares onde levam a palavra, mas que se fala muito em prosperidade e outras coisas, e o mais importante que eu entendo, que eu gostei, que está me firmando aqui, é a palavra de Deus, né? É a salvação, é o que a irmã disse antes, o evangelho da cruz, levar no evangelho do reino. Isso que me motiva a continuar ainda, né, seguindo, saber que estou no caminho certo. É uma bênção mesmo essa palavra, porque ela nos fala a verdade, né? Não é uma palavra que só fala que a gente é o máximo, que nós somos bons, mas que é uma palavra que vem confrontar, né, com os nossos erros, exige de nós uma posição de obediência, de humildade diante de Cristo, e é isso que nos firma no Senhor, né, de estarmos ouvindo algo que realmente é puro, que é o evangelho genuíno do Senhor, né, que não tem mistura, não tem fermento, que o Senhor não quer que a palavra seja ministrada para agradar as pessoas, né? Mas ela tem que agradar a Cristo, né? Cristo se edifica de dentro de nós, né? Para que esse reino venha a ser edificado. Verdade. No início, assim, porque claro, eu gosto tenho criado gosto aos poucos pela leitura, né, de livros. E é normal que no início a gente comece a querer ler todos os livros, né? E daí começa a ler e nada vai ficando internamente. Por quê? Agora eu entendo, não, tem que começar lá pelo Portal da Glória, que é o primeiro livrinho, entender. Depois ir para o Glória da Criatura, né? Porque a gente, que nem eu vejo por mim, eu estava cheio de outras coisas dentro. Então, que nem comecei lendo Cura Interior. Tá, foi bom assim, mas não surtiu tanto efeito. Daí passei para outros. Agora eu vi, sim, não, a necessidade de voltar e, vamos dizer, começar pelo começo, né? Ler aqueles primeiros básicos e eu senti, sim, que agora surtiu mais efeito, né? Que é o início, é a Bíblia, é os livros primeiros
que vão seguir. E desse material que o irmão já acessou, qual que você poderia indicar para aqueles que estão nos assistindo e qual que mais conseguiu trabalhar no teu coração? Assim, né, irmã, talvez eu vou começar falando uma experiência que eu tive no presídio, para dizer por que a Bíblia é o primeiro a ser lido. Até então, devido à minha formação, da onde eu vim, né, da minha realidade, onde não era só a Bíblia a fonte, o pilar da revelação, mas também era a Bíblia, era o Santo Padre, era a natureza. Então tinha toda essa mistura aí, e eu ainda... a Bíblia, sim, tem uma certa revelação, era o meu entendimento. E quando eu fui lá no presídio, uma ocasião que o irmão, até foi dia 1º de maio, que eu estava de folga, era uma segunda-feira, e o irmão João Batista me convidou, e eu disse, não, vou junto. E daí, vê que um testemunho que um irmão deu lá, ele foi dito para mim. Daí eu começo assim a entender o Espírito Santo, que ele nos leva a lugares para nos trazer uma palavra. E daí um irmão lá, vou só resumir porque o testemunho do irmão lá era meio longo, né? Mas daí que ele dizia que ele foi orar por uma pessoa, eles moravam que estava no crime, e mais 2 prostitutas. E daí uma pediu para fazer uma oração que ela queria largar daquela vida. E daí ele pegou a Bíblia e disse, não, vamos fazer uma oração para ti então. E de Satanás se manifestou na outra e falou, só que agora sim, uma prostituta e um criminoso vão orar a Deus, vão usar a Bíblia. Descem não, nós vamos orar. Satanás, te aquieta aí que nós vamos orar para Deus. Daí Satanás falou, não, essa palavra não foi escrita para vocês. Essa aí foi escrita para os filhos de Deus, não para vocês que são filhos do mundo, né? Disse, não, nós vamos orar igual. E daí começou, então ele pegou a Bíblia, e daí ele disse, mas como que tu sabe que essa palavra então é de Deus, que ela foi escrita para os filhos de Deus? Daí Satanás mesmo falou, é que eu estava junto quando ela foi escrita. Olha só o testemunho então para mim, quer dizer, Satanás estava junto. Então isso veio firmar mais em mim, de dizer que sim, essa é a palavra de Deus. Então foi uma revelação que hoje eu nem posso dizer, porque até então, ouvindo pastores, ouvindo irmãos falar, ainda eu tinha dúvida. Vê que praticamente teve que Satanás lá, por meio de um irmão, falar para mim, opa, daí me constrangeu, daí me deu medo, mas o próprio Satanás, então um dia se eu for julgado, o próprio Satanás, não, mas eu te falei um dia lá no presídio, tu não ouviu? Então vê que me constrangeu muito assim, não. Daí comecei a criar um gosto maior pela palavra. Comecei a ter um entendimento. Quer dizer, não tive toda a revelação ainda, né? Que eu mesmo sinto, assim, que é uma busca, né? E depois, então, da Bíblia, eu vejo, assim, o Portal da Glória, que é um livro, assim, que até agora eu até emprestei, eu tô curioso, assim, ansioso de novo para retomá-lo, para ler de novo, né? E a Glória da Criatura, que fala muito da humildade, que é aquilo ali, assim, que eu vi que a chave é a humildade mesmo, né? Porque ali o Espírito Santo fala, a humildade esvazia, né? Então, é a dica que eu daria. Claro, tem consagração, livros é o que mais tem, né? Muito bom, né? Mas acho que as primeiras dicas seriam essas mesmo, né? Sabe que muitas pessoas eu já vi que elas têm essa mesma dúvida, né? Se a palavra de Deus, a Bíblia realmente é a palavra de Deus, se a Bíblia realmente ela é o falar, né, de Cristo até para nós. E certa vez eu vi um irmão falando, né, que a única maneira de nós termos certeza, né, de que essa palavra ela funciona e ela é a palavra de Deus é quando nós praticamos ela, né? Quando nós praticamos aquilo que está escrito ali, a gente pode ter certeza que aquilo ali é o falar divino e não foi algo escrito por homens, né? Porque a grande dúvida é essa, que foi fulano que escreveu, ou muitos dizem que foi uma história conduzida, manipulada por homens, né? A respeito do Velho Testamento ou até do Novo Testamento, que as coisas não batem, não funcionam, né? Muitas pessoas têm essa dúvida e falam a respeito da Bíblia nesse sentido. Mas se nós praticarmos a palavra de Deus, se nós
realmente colocarmos em prática, nós vamos ver que ela é a palavra genuína e pura e ela foi divinamente inspirada, né, como está escrito. Porque quando nós praticamos, nós vemos que ela liberta, né, ela funciona, ela resolve a nossa vida, ela nos alimenta, ela nos sustenta. Então, se hoje você também conhece alguém que também tem essas dúvidas, ou você mesmo que está nos assistindo ainda tem dúvidas, não tem aquela convicção no seu coração, ore e comece a praticar aquilo que você leu, né? É a maneira de nós vermos se aquilo realmente foi escrito por homens, porque quando uma religião, uma filosofia, ela vem de homens, ela vai ter furo, né? Ela vai chegar um momento que as coisas não vão acontecer, que vai ter lacunas ali, que as coisas não vão conforme é a perfeição, né? Mas a palavra de Deus, sim, ela do início ao fim, ela se encaixa, ela nos sustenta, né? Ela cura, ela salva a nossa vida. Então experimente, né? Praticar a palavra que você vai ver que Deus ele vai agir grandemente na tua vida. Então, para nós encerrarmos nosso programa, eu gostaria que o irmão deixasse uma mensagem, né, para aqueles que estão nos assistindo, algo que Deus tocar no teu coração. Eu digo, sigam esse caminho que vale a pena. E só o que a irmã disse aí, que é o que vai contar, é isso. Não adianta eu falar para as pessoas ou querer falar de testemunho. Eu tenho que ser um testemunho vivo. Porque eu vi assim, eu até tenho uma amiga que agora está aqui na igreja, que inclusive se batizou agora há poucos dias. Por quê? Porque a gente, um período assim, claro, ela estava com o namorado, por motivos, a gente meio que se afastou, né? E depois de um ano ela veio me visitar e disse: Vitor, tu tá diferente? Alguma coisa está diferente em ti. Então é bom quando os outros vêm. Porque senão não adianta eu ficar falando de Deus, de Jesus e a igreja e Cristo salva, liberta. Sim, mas isso tem que ser uma prática minha. Eu não preciso falar. Ela tem que falar por si. Então, essa é a mensagem que eu deixo para os irmãos, que é a minha busca também, e é o que eu oro que os irmãos também, que a gente seja um testemunho vivo. Nem precisa falar tanto, mas a nossa prática, tanto lá no trabalho, na família, né? Lá em casa, aqui na igreja. Aqui é fácil, né? Aqui na igreja é fácil ser santo e ser dócil e amigo, né? Mas o desafio é lá em casa mesmo, no trabalho. Então, deixaria isto como experiência que todos acho que estão buscando também, né? Desafio. Precisamos ser cartas vivas, né? Cristo tem que se expressar através de nós e assim nós vamos resplandecer a luz e as pessoas vão chegar a Cristo não pelo nosso muito falar, mas porque eles estão vendo uma diferença, né? Um brilho, uma luz, vão sentir a presença do Espírito em nós, né? Então, busque a Cristo, esteja firmado que todas as coisas o Senhor irá realizar. Nós ficamos por aqui, então, irmãos, até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.